Durante anos ele mentiu sobre as viagens de trabalho. Quando segui ele, descobri tudo. A chuva caía sem piedade naquela sexta-feira em Curitiba, transformando as ruas do bairro Água Verde em pequenos riachos. Sentada na sala de professores, eu corrigia as últimas redações dos meus alunos do terceiro ano enquanto esperava a tempestade dar uma trégua. O tema era o peso das escolhas. Irônico, considerando o que estava prestes a acontecer na minha vida. Meu celular vibrou. Era mais uma mensagem de Rodrigo. Amor, reunião de emergência em São Paulo. Volto só domingo à noite. Senti aquele aperto familiar no peito, a mesma sensação incômoda que vinha me acompanhando nos últimos meses. Depois de 12 anos de casamento, eu conhecia cada inflexão da voz dele, cada padrão de comportamento. E algo estava definitivamente errado. Não era apenas a frequência cada vez maior das viagens, ou as ligações que ele sempre atendia no banheiro. Era um conjunto de pequenos detalhes que, sozinhos, poderiam parecer insignificantes, mas juntos formavam um mosaico perturbador. Como aquele perfume diferente que às vezes ficava no blazer dele, ou as mensagens que ele apagava assim que chegava em casa. Você está ficando paranoica, Paty. Era o que Rodrigo sempre dizia, com aquele sorriso tranquilo que me conquistou na faculdade. E talvez eu estivesse mesmo. Afinal, ele nunca me dera motivos concretos para duvidar. Os presentes nos aniversários, os jantares surpresa, as mensagens carinhosas. Ele sabia exatamente como me fazer sentir especial quando estava por perto. Guardei as redações na bolsa e fiquei observando as gotas de chuva escorrerem pela janela. Na sala ao lado, podia ouvir a professora Helena ensaiando Romeu e Julieta com os alunos do primeiro ano. A voz dela chegava abafada. O amor verdadeiro não se esconde nas sombras. Peguei o celular novamente e abri o aplicativo, que Rodrigo não sabia que eu tinha instalado. O pontinho azul que representava a localização dele piscava não em São Paulo, mas em Sorocaba. Era a terceira vez naquele mês. A primeira vez que percebi essa discrepância, há algumas semanas, consegui me convencer de que era apenas um erro do GPS. A segunda vez, na semana passada, me deixou inquieta. Mas agora... Você não vai fazer isso, Patrícia. Murmurei para mim mesma, mas já estava guardando o material e pegando as chaves do carro. Meu coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. 12 anos de casamento, e eu nunca tinha feito algo assim. Sempre fui a esposa compreensiva que respeitava o espaço do marido, que não fazia perguntas demais. Talvez fosse o eco das palavras do meu pai, antes de abandonar nossa família. Mulher ciumenta espanta marido. Ou talvez fossem as lembranças da minha mãe, engolindo em silêncio todas as suspeitas até ficar doente de tanto guardar mágoa. Eu havia prometido a mim mesma que seria diferente, que construiria um relacionamento baseado em confiança. Mas enquanto dirigia pela BR-116, com a chuva fustigando o para-brisa e músicas antigas tocando no rádio, percebi que estava revivendo os mesmos padrões. O medo de questionar, de parecer controladora, de descobrir uma verdade que pudesse destruir tudo que construímos juntos. Era como se eu estivesse presa em um ciclo que começou muito antes de mim. As 3 horas de viagem até Sorocaba foram um turbilhão de memórias e questionamentos. Lembrei do nosso primeiro encontro na faculdade de administração. Eu fazia letras, mas nossos centros acadêmicos eram próximos. Do pedido de casamento surpresa no Jardim Botânico, com direito a violinista e pétalas de rosa. Das nossas viagens, nossos planos, nossos sonhos compartilhados. Se eu estiver errada, pensei, vou passar o resto da vida me sentindo culpada por não ter confiado nele. Mas uma voz mais profunda, aquela que eu vinha silenciando há meses, sussurrava, e se você estiver certa? Já passava das 9 da noite quando entrei em Sorocaba. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina, e as ruas brilhavam sob as luzes dos postes. Seguindo o GPS, entrei em um bairro residencial tranquilo, com casas bem cuidadas e jardins floridos. O tipo de lugar onde famílias crescem felizes, onde vizinhos se conhecem pelo nome, onde crianças brincam nas calçadas nos fins de semana. Estacionei o carro a uma distância segura e fiquei observando. O pontinho azul indicava uma casa amarela com um pequeno jardim na frente.
Havia luz nas janelas e um carro muito familiar na garagem. O mesmo BMW preto que Rodrigo dirigia com tanto orgulho. Minhas mãos tremiam quando desliguei o motor. Pela primeira vez em 12 anos, eu estava prestes a descobrir se o homem com quem eu compartilhava minha vida era realmente quem dizia ser. E algo me dizia que, depois dessa noite, nada seria como antes. O relógio do celular marcava 21h47, quando vi a porta da casa amarela se abrir. Meu coração parou por um instante. Era Rodrigo, usando aquela camisa azul que eu tinha dado de presente no último aniversário dele. Mas não foi isso que me fez prender a respiração. Foi a menina pequena em seus braços, com cabelos claros idênticos aos dele, rindo enquanto ele a girava no ar. Mais uma vez, papai! A voz infantil ecoou pela rua silenciosa. Papai. A palavra atingiu meu estômago como um soco. Atrás deles, uma mulher jovem e bonita apareceu na porta, sorrindo com aquele tipo de amor tranquilo que só existe em famílias. Felizes. Ela usava um avental de cozinha e carregava um pano de prato nas mãos. Já está tarde, Bia, ela disse carinhosamente. Amanhã vocês brincam mais. Bia. Beatriz. A filha que Rodrigo tinha com outra mulher. A família que ele construiu paralelamente à nossa vida em Curitiba. A realidade alternativa que ele mantinha escondida com tanta maestria. Senti meu mundo desmoronar em câmera lenta. Cada momento de dúvida dos últimos meses, cada desculpa que aceitei, cada sorriso que forcei, tudo se encaixava em um quebra-cabeça grotesco. As viagens frequentes, os telefonemas secretos, os fins de semana de trabalho, não eram apenas traição. Era uma vida inteira construída sobre mentiras. Observei, paralisada, enquanto ele entrava com a menina, e a mulher, Cláudia, descobriria depois, fechava a porta. A luz da sala continuava acesa, projetando sombras acolhedoras nas cortinas. Uma cena doméstica comum, exceto pelo fato de que estava destruindo tudo que eu acreditava ser verdade em minha vida. Liguei o carro com mãos trêmulas e dirigi sem direção pelas ruas de Sorocaba, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Em algum momento, parei em um posto de gasolina e vomitei no banheiro sujo, as lágrimas se misturando com o suor frio que cobria meu rosto. Como ele conseguiu? Como manteve duas vidas paralelas por tanto tempo sem que nenhum detalhe que o traísse? E, principalmente, como eu não percebi? As perguntas martelavam em minha cabeça enquanto eu voltava para Curitiba naquela madrugada, dirigindo, no automático, meu corpo presente, mas minha mente fragmentada em 1000 pedaços. Cheguei em casa às 3 da manhã. Nossa casa? Não, minha casa. O apartamento estava silencioso e frio, como se já soubesse que algo fundamental tinha se quebrado. Fiquei parada na sala, olhando para as fotos nas paredes. Nosso casamento, nossas viagens, momentos que agora pareciam pertencer a um filme de ficção. Peguei o telefone e disquei o único número que fazia sentido naquele momento. Márcia, desculpa a hora, mas eu preciso de você. Minha melhor amiga da faculdade atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Talvez estivesse. Márcia sempre teve um sexto sentido para crises. Estou indo aí, ela disse, sem hesitar. Não faz nada até eu chegar. Enquanto esperava, sentei no chão da sala e deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei por mim, pela mulher que acreditou em promessas vazias. Chorei pela menina que vi, que cresceria sabendo que seu pai vivia uma mentira. Chorei até pela Cláudia, que provavelmente estava tão enganada quanto eu. Márcia chegou 40 minutos depois, ainda de pijama sob o casaco, carregando uma garrafa de vinho e um pote de sorvete. Sem dizer nada, sentou-se ao meu lado no chão e me abraçou. Ele tem outra família, consegui dizer entre soluços. Uma filha de 4 anos. Senti Márcia enrijecer ao meu lado. Como advogada especializada em direito familiar, ela já tinha visto de tudo. Mas isso era outro nível de traição. Me conta tudo, ela pediu, servindo 2 taças de vinho. Desde o começo. E eu contei. Falei sobre as suspeitas, o aplicativo de localização,
A viagem até Sorocaba. Falei sobre a casa amarela, a menina rindo, a mulher no avental. Falei sobre os 12 anos de mentiras que agora se revelavam com uma clareza dolorosa. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma que para ela. Márcia respirou fundo, seu rosto assumindo aquela expressão profissional que eu conhecia bem. Primeiro, você não faz nada precipitado, ela disse, pegando um bloco de notas da bolsa. Vamos fazer isso direito. Ele destruiu 12 anos da sua vida. Agora é hora de você recuperar o controle. A madrugada avançou enquanto planejávamos os próximos passos. Em algum momento, entre estratégias legais e planos de ação, senti algo mudando dentro de mim. A dor ainda estava lá, latejante e profunda, mas junto dela crescia algo novo. Uma determinação feroz de não ser mais a vítima dessa história. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de Curitiba de rosa e dourado, eu tinha um plano. E pela primeira vez desde que vi aquela cena na Casa Amarela, senti que conseguiria respirar novamente. Meias verdades. Capítulo 1. A suspeita. A chuva caía, sem piedade naquela sexta-feira em Curitiba, transformando as ruas do bairro Água Verde em pequenos riachos. Sentada na sala de professores, eu corrigia as últimas redações dos meus alunos do 3º ano, enquanto esperava a tempestade dar uma trégua. O tema era o peso das escolhas. Irônico, considerando o que estava prestes a acontecer na minha vida. Meu celular vibrou. Era mais uma mensagem de Rodrigo. Amor, reunião de emergência em São Paulo. Volto só domingo à noite. Senti aquele aperto familiar no peito. A mesma sensação incômoda que vinha me acompanhando nos últimos meses. Depois de 12 anos de casamento, eu conhecia cada inflexão da voz dele, cada padrão de comportamento. E algo estava definitivamente errado. Não era apenas a frequência cada vez maior das viagens, ou as ligações que ele sempre atendia no banheiro. Era um conjunto de pequenos detalhes que, sozinhos, poderiam parecer insignificantes, mas juntos formavam um mosaico perturbador. Como aquele perfume diferente que às vezes ficava no blazer dele, ou as mensagens que ele apagava assim que chegava em casa. Você está ficando paranoica, Patty. Era o que Rodrigo sempre dizia, com aquele sorriso tranquilo que me conquistou na faculdade. E talvez eu estivesse mesmo. Afinal, ele nunca me dera motivos concretos para duvidar. Os presentes nos aniversários, os jantares surpresa, as mensagens carinhosas. Ele sabia exatamente como me fazer sentir especial quando estava por perto. Guardei as redações na bolsa e fiquei observando as gotas de chuva escorrerem pela janela. Na sala ao lado, podia ouvir a professora Helena ensaiando Romeu e Julieta com os alunos do 1º ano. A voz dela chegava abafada. O amor verdadeiro não se esconde nas sombras. Peguei o celular novamente e abri o aplicativo, que Rodrigo não sabia que eu tinha instalado. O pontinho azul que representava a localização dele piscava não em São Paulo, mas em Sorocaba. Era a 3ª vez naquele mês. A primeira vez que percebi essa discrepância, há algumas semanas, consegui me convencer de que era apenas um erro do GPS. A segunda vez, na semana passada, me deixou inquieta. Mas agora... Você não vai fazer isso, Patrícia. Murmurei para mim mesma, mas já estava guardando o material e pegando as chaves do carro. Meu coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. 12 anos de casamento, e eu nunca tinha feito algo assim. Sempre fui a esposa compreensiva, que respeitava o espaço do marido, que não fazia perguntas demais. Talvez fosse o eco das palavras do meu pai, antes de abandonar nossa família. Mulher ciumenta espanta marido. Ou talvez fossem as lembranças da minha mãe, engolindo em silêncio todas as suspeitas até ficar doente de tanto guardar mágoa. Eu havia prometido a mim mesma que seria diferente, que construiria um relacionamento baseado em confiança. Mas enquanto dirigia pela BR-116, com a chuva fustigando o para-brisa e músicas antigas tocando no rádio, percebi que estava revivendo os mesmos padrões. O medo de questionar, de parecer controladora, de descobrir uma verdade que pudesse destruir tudo que construímos juntos.
Era como se eu estivesse presa em um ciclo que começou muito antes de mim. As 3 horas de viagem até Sorocaba foram um turbilhão de memórias e questionamentos. Lembrei do nosso primeiro encontro na faculdade de administração. Eu fazia letras, mas nossos centros acadêmicos eram próximos. Do pedido de casamento surpresa no Jardim Botânico, com direito a violinista e pétalas de rosa. Das nossas viagens, nossos planos, nossos sonhos compartilhados. Se eu estiver errada, pensei, vou passar o resto da vida me sentindo culpada por não ter confiado nele. Mas uma voz mais profunda, aquela que eu vinha silenciando há meses, sussurrava. E se você estiver certa? Já passava das 9 da noite quando entrei em Sorocaba. A chuva tinha diminuído para uma garoa fina e as ruas brilhavam sob as luzes dos postes. Seguindo o GPS, entrei em um bairro residencial tranquilo, com casas bem cuidadas e jardins floridos. O tipo de lugar onde famílias crescem felizes, onde vizinhos se conhecem pelo nome, onde crianças brincam nas calçadas, nos fins de semana. Estacionei o carro a uma distância segura e fiquei observando. O pontinho azul indicava uma casa amarela com um pequeno jardim na frente. Havia luz nas janelas e um carro muito familiar na garagem. O mesmo BMW preto que Rodrigo dirigia com tanto orgulho. Minhas mãos tremiam quando desliguei o motor. Pela primeira vez em 12 anos, eu estava prestes a descobrir se o homem com quem eu compartilhava minha vida era realmente quem dizia ser. E algo me dizia que, depois dessa noite, nada seria como antes. Capítulo 2. O colapso. O relógio do celular. Marcava 21h47, quando vi a porta da casa amarela se abrir. Meu coração parou por um instante. Era Rodrigo, usando aquela camisa azul que eu tinha dado de presente no último aniversário dele. Mas não foi isso que me fez prender a respiração. Foi a menina pequena em seus braços, com cabelos claros idênticos aos dele, rindo enquanto ele a girava no ar. Mais uma vez, papai! A voz infantil ecoou pela rua silenciosa. Papai! A palavra atingiu meu estômago como um soco. Atrás deles, uma mulher jovem e bonita apareceu na porta, sorrindo com aquele tipo de amor tranquilo que só existe em famílias felizes. Ela usava um avental de cozinha e carregava um pano de prato nas mãos. Já está tarde, Bia, ela disse carinhosamente. Amanhã vocês brincam mais. Bia. Beatriz. A filha que Rodrigo tinha com outra mulher. A família que ele construiu paralelamente à nossa vida em Curitiba. A realidade alternativa que ele mantinha escondida com tanta maestria. Senti meu mundo desmoronar em câmera lenta. Cada momento de dúvida dos últimos meses, cada desculpa que aceitei, cada sorriso que forcei, tudo se encaixava em um quebra-cabeça grotesco. As viagens frequentes, os telefonemas secretos, os fins de semana de trabalho, não eram apenas traição. Era uma vida inteira construída sobre mentiras. Observei paralisada enquanto ele entrava com a menina e a mulher, Cláudia, descobriria depois, fechava a porta. A luz da sala continuava acesa, projetando sombras acolhedoras nas cortinas. Uma cena doméstica comum, exceto pelo fato de que estava destruindo tudo o que eu acreditava ser verdade em minha vida. Liguei o carro com mãos trêmulas e dirigi sem direção pelas ruas de Sorocaba, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Em algum momento, parei em um posto de gasolina e vomitei no banheiro sujo, as lágrimas se misturando com o suor frio que cobria meu rosto. Como ele conseguiu? Como manteve 2 vidas paralelas por tanto tempo sem que nenhum detalhe o traísse? E, principalmente, como eu não percebi? As perguntas martelavam em minha cabeça, enquanto eu voltava para Curitiba naquela madrugada, dirigindo, no automático, meu corpo presente, mas minha mente fragmentada em 1000 pedaços. Cheguei em casa às 3 da manhã. Nossa casa? Não, minha casa. O apartamento estava silencioso e frio, como se já soubesse que algo fundamental tinha se quebrado. Fiquei parada na sala, olhando para as fotos nas paredes. Nosso casamento, nossas viagens, momentos que agora pareciam pertencer a um filme de ficção. Peguei o telefone e disquei o único número que fazia sentido naquele momento. Márcia. Desculpa a hora, mas
Eu preciso de você. Minha melhor amiga da faculdade atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Talvez estivesse. Márcia sempre teve um sexto sentido para crises. Estou indo aí, ela disse sem hesitar. Não faz nada até eu chegar. Enquanto esperava, sentei no chão da sala e deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei por mim, pela mulher que acreditou em promessas vazias. Chorei pela menina que vi, que cresceria sabendo que seu pai vivia uma mentira. Chorei até pela Cláudia, que provavelmente estava tão enganada quanto eu. Márcia chegou 40 minutos depois, ainda de pijama sob o casaco, carregando uma garrafa de vinho e um pote de sorvete. Sem dizer nada, sentou-se ao meu lado no chão e me abraçou. Ele tem outra família, consegui dizer entre soluços. Uma filha de 4 anos. Senti Márcia enrijecer ao meu lado. Como advogada especializada em direito familiar, ela já tinha visto de tudo. Mas isso era outro nível de traição. Me conta tudo, ela pediu, servindo 2 taças de vinho. Desde o começo. E eu contei. Falei sobre as suspeitas, o aplicativo de localização, a viagem até Sorocaba. Falei sobre a casa amarela, a menina rindo, a mulher no avental. Falei sobre os 12 anos de mentiras que agora se revelavam com uma clareza dolorosa. O que eu faço agora? Perguntei, mais para mim mesma que para ela. Márcia respirou fundo, seu rosto assumindo aquela expressão profissional que eu conhecia bem. Primeiro, você não faz nada precipitado, ela disse pegando um bloco de notas da bolsa. Vamos fazer isso direito. Ele destruiu 12 anos da sua vida. Agora é hora de você recuperar o controle. A madrugada avançou enquanto planejávamos os próximos passos. Em algum momento, entre estratégias legais e planos de ação, senti algo mudando dentro de mim. A dor ainda estava lá, latejante e profunda, mas junto dela crescia algo novo. Uma determinação feroz de não ser mais a vítima dessa história. Quando o sol nasceu, tingindo o céu de Curitiba de rosa e dourado, eu tinha um plano. E pela primeira vez desde que vi aquela cena na Casa Amarela, senti que conseguiria respirar novamente. Capítulo 3. A tempestade interior. Os dias que se seguiram à descoberta foram um exercício de autocontrole que eu não sabia que possuía. Continuei, dando minhas aulas, corrigindo provas, sorrindo para os colegas. Continuei recebendo Rodrigo em casa nos intervalos de suas viagens, ouvindo suas histórias inventadas sobre reuniões em São Paulo, jantares com clientes, problemas com fornecedores. Cada mentira dele agora soava diferente aos meus ouvidos. Era como assistir a um filme pela segunda vez, percebendo todas as pistas que tinha perdido na primeira exibição. O jeito como ele checava o celular obsessivamente, as pequenas inconsistências em suas histórias, o sutil distanciamento que eu havia confundido com rotina. Márcia se tornou minha âncora nesse período. Enquanto ela cuidava dos aspectos legais, levantamento de bens, documentação, estratégias para o divórcio, eu mergulhava em um processo doloroso de autoconhecimento. Por que você acha que aceitou por tanto tempo? Ela me perguntou em uma tarde, enquanto revisávamos alguns documentos em seu escritório. A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta estava ali, esperando para ser reconhecida. Meu pai, respondi, sentindo um nó familiar na garganta. Quando ele nos abandonou, minha mãe ficou arrasada. Mas sabe o que mais me marcou? Não foi a partida dele. Foi ver como ela se culpava. Como se ela tivesse falhado por não ser suficiente. Márcia largou os papéis e me olhou com atenção. E você prometeu a si mesma que seria diferente. Exato. Que seria a esposa perfeita, compreensiva, que nunca sufocaria o marido com cobranças. Ri sem humor. Acabei repetindo o mesmo padrão da minha mãe, só que de um jeito diferente. Ela se culpava depois. Eu me policiei antes. As sessões com a terapeuta que Márcia me recomendou começaram a abrir portas que eu tinha mantido, trancadas por décadas. Descobri que minha tendência a me anular, a aceitar menos do que merecia, tinha raízes profundas na dinâmica familiar que presenciei na infância.
Em casa, comecei a notar como tinha preenchido cada cômodo com traços da personalidade que Rodrigo esperava de mim. Os livros organizados exatamente como ele gostava, o jantar sempre pronto no horário que ele preferia, minhas roupas escolhidas para agradar seu gosto. Uma noite, sozinha na sala, peguei uma foto nossa de anos atrás. Era de uma viagem a Gramado, logo depois do casamento. Eu sorria para a câmera com aquele tipo de felicidade transparente da juventude. Rodrigo me abraçava por trás, seu rosto virado para mim com uma expressão que na época interpretei como amor. Você já sabia, não é? Murmurei para a imagem. Já sabia que construiria outra vida, que eu seria apenas uma parte da sua mentira. Naquela mesma noite, sonhei com a menina da casa amarela. No sonho, ela me perguntava por que eu tinha deixado seu pai mentir por tanto tempo. Acordei chorando, mas não era de tristeza. Era raiva. Uma raiva limpa e clara que, finalmente, me permitia ver a situação sem as lentes da culpa. O trabalho se tornou meu refúgio. Em sala de aula, analisando literatura com meus alunos, eu podia ser completamente eu mesma. Ali, discutindo Virginia Woolf ou Clarice Lispector, falando sobre personagens que lutavam contra as amarras sociais, eu começava a reconhecer minha própria voz. Professora, uma aluna me perguntou durante uma aula sobre Dom Casmurro. A senhora acha que Capitu traiu mesmo o Bentinho? Olhei para a turma, pensando em como responder. Essa é a pergunta errada, disse finalmente. A questão não é se ela traiu, mas por que passamos séculos discutindo a culpa dela, enquanto ignoramos o ciúme doentio dele. A sala ficou em silêncio, e percebi que estava tremendo levemente. Não estava mais falando apenas sobre o livro. Em casa, comecei a fazer pequenas mudanças. Reorganizei os livros do meu jeito. Pintei uma parede de verde esmeralda, uma cor que Rodrigo sempre detestou. Comecei a sair mais com minhas amigas, a retomar hobbies que tinha abandonado ao longo dos anos. Cada pequena mudança era uma declaração silenciosa de independência. Rodrigo notou, claro. Percebi seu olhar confuso quando chegou de uma viagem e encontrou a sala reorganizada, ou quando me viu usando um vestido vermelho que ele tinha criticado anos atrás. Está tudo bem, amor? Ele perguntou em uma noite, seu tom falsamente preocupado. Você anda diferente. Olhei para ele, para o homem que tinha construído uma vida inteira sobre mentiras, e senti algo estranho. Pena. Pena porque ele nunca entenderia a profundidade do que estava prestes a perder. Está tudo ótimo, respondi, com um sorriso que não chegava aos olhos. Só estou me reencontrando. O jantar estava servido na mesa de jantar. Salmão grelhado com legumes, o prato favorito de Rodrigo. 2 taças de vinho tinto, velas acesas, música suave ao fundo. Poderia parecer uma noite romântica para qualquer um que entrasse em nossa sala naquele momento. Mas não era romance que eu preparava. Era um funeral. Rodrigo chegou pontualmente às 8, como sempre. Entrou sorrindo, carregando uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Rosas vermelhas, minhas favoritas. Ou pelo menos as favoritas da Patrícia que ele achava que conhecia. Que surpresa boa! Ele exclamou, me beijando no rosto. Alguma ocasião especial? Você poderia dizer que sim, respondi mantendo minha voz calma. Senta, vamos jantar. Durante os primeiros minutos, mantivemos uma conversa superficial. Ele falou sobre sua última viagem a São Paulo, sobre contratos importantes, sobre um novo projeto. Eu ouvia, assentindo nos momentos certos, enchendo sua taça quando necessário. Era surreal ver como as mentiras fluíam naturalmente de seus lábios, como se fossem verdades há tanto tempo que ele próprio já acreditava nelas. Como está Beatriz? Perguntei suavemente, quando ele fez uma pausa para tomar um gole de vinho. O garfo dele parou a meio caminho da boca. Por um momento vi o pânico cruzar seus olhos, logo substituído por uma expressão de confusão cuidadosamente construída. Quem? Sua filha, continuei, ainda mantendo o tom casual. Beatriz, 4 anos, cabelos louros como os seus.
Mora em uma casa amarela muito bonita em Sorocaba, com a mãe dela, Cláudia. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como chumbo. Rodrigo empalideceu, mas ainda tentou manter a compostura. Paty, eu não sei do que você está falando. Você... Está bem? Tem bebido demais? Eu estive lá. Cortei, finalmente deixando minha voz endurecer. Há 3 semanas. Vi você brincando com ela no jardim. Vi como ela te chama de papai. Vi a família perfeita que você construiu, paralela à mentira que viveu comigo por 12 anos. Ele deixou o garfo cair no prato com um tilintar agudo. Sua máscara começou a desmoronar, revelando algo feio e assustado por baixo. Eu posso explicar, ele começou, sua voz tremendo levemente. Não é o que você está pensando. Não, interrompi, empurrando para ele uma pasta que estava ao meu lado. Agora você vai escutar. Dentro da pasta estavam todos os documentos que Márcia tinha me ajudado a reunir. Extratos bancários mostrando transferências regulares para uma conta em Sorocaba, registros de propriedade da Casa Amarela, certidão de nascimento de Beatriz, com seu nome como pai. 12 anos, Rodrigo, continuei, minha voz agora firme. 12 anos de mentiras. Não foi um caso, não foi um deslize. Foi uma vida inteira construída, sobre falsidade. Cada momento que compartilhamos foi manchado por isso. Ele folheava os documentos freneticamente, seu rosto alternando entre várias tonalidades de branco. Paty, meu amor, vamos conversar sobre isso. Eu sei que errei, mas podemos consertar. Você é a mulher da minha vida, você sabe disso. Não me chame de amor. Cortei, surpreendentemente calma. E não ouse tentar me manipular de novo. Acabou, Rodrigo. Os papéis do divórcio estão na última página da pasta. Ele começou a chorar então, grandes lágrimas descendo por seu rosto. Em outro momento, aquilo teria me partido o coração. Agora, só me fazia sentir ainda mais determinada. Como você pôde fazer isso comigo? Ele perguntou, sua voz embargada. A ironia da pergunta quase me fez rir. Essa é a sua preocupação? Como eu pude descobrir? Não como você pôde destruir 2 famílias com suas mentiras? Levantei-me da mesa, deixando o jantar praticamente intocado. Você tem até amanhã para tirar suas coisas daqui. Meu advogado entrará em contato com você para acertar os detalhes do divórcio. E Rodrigo? Esperei até que ele olhasse para mim. Sugiro que você comece a pensar em como vai explicar isso para Cláudia. Porque se você não contar, eu conto. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Você não pode fazer isso. Vai destruir minha família. Não, respondi, sentindo uma força que não sabia que possuía. Você já fez isso sozinho. Eu só estou trazendo a verdade à luz. Quando a porta bateu atrás dele, minutos depois, não eram apenas as taças na mesa que tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Mas não de medo ou tristeza. Era alívio. O alívio de finalmente ter me libertado de uma prisão que eu mesma ajudei a construir. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Márcia. Está feito. A resposta veio quase instantaneamente. Estou chegando. Abra o champanhe. O sol de Florianópolis tinha um brilho diferente do de Curitiba. Mais intenso, mais vital, como se refletisse a nova fase da minha vida. Da varanda do meu apartamento recém-alugado na beira-mar norte, eu podia ver o mar mudando de cor ao longo do dia. De azul profundo pela manhã a dourado no pôr do sol. 6 meses haviam se passado desde aquele jantar fatídico. 6 meses, de mudanças intensas, de dores e descobertas, de finais e recomeços. A decisão de me mudar para Florianópolis veio depois de receber o convite para lecionar em uma das escolas mais conceituadas da cidade. Era a oportunidade perfeita para um novo começo. O divórcio foi finalizado com surpreendente rapidez, graças à competência de Márcia e à quantidade de evidências que tínhamos contra Rodrigo. Ele não contestou nada, talvez temendo que mais detalhes de sua vida dupla viessem à tona. Cláudia descobriu tudo uma semana depois do confronto. Não precisei contar. Rodrigo, pressionado pela inevitabilidade da situação,
Confessou tudo a ela. Ela me procurou, devastada, mas determinada a entender toda a história. Nos encontramos em um café em Sorocaba. Foi uma conversa difícil, cheia de lágrimas e revelações dolorosas, mas necessária. No final, éramos duas mulheres unidas, não pela traição que sofremos, mas pela força que descobrimos em nós mesmas. Como está Beatriz? Perguntei, genuinamente preocupada com a menina que, sem saber, tinha sido parte crucial dessa história. Ela é forte, Cláudia respondeu, com um sorriso triste. Crianças têm uma capacidade incrível de adaptação. E eu prometi a mim mesma que ela crescerá sabendo que pode confiar em mim, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que uma mentira bonita. Aquelas palavras ecoaram em mim por muito tempo. A verdade. Era isso que eu estava buscando agora, em cada aspecto da minha vida. Verdade nos relacionamentos, verdade comigo mesma, verdade na forma como eu via o mundo. Em Florianópolis, comecei a escrever. Primeiro, eram apenas anotações soltas, reflexões sobre tudo o que havia acontecido. Mas logo percebi que tinha uma história para contar. Não apenas a minha, mas a de todas as mulheres que alguma vez se perderam tentando ser o que outros esperavam delas. O livro começou a tomar forma nas manhãs de domingo, quando eu sentava na varanda com meu café e deixava as palavras fluírem. Não era uma história de vingança ou amargura, como muitos poderiam esperar. Era uma história sobre autodescoberta, sobre a coragem de olhar para dentro e encontrar a própria voz. Márcia vinha me visitar regularmente, sempre trazendo notícias de Curitiba e histórias das nossas amigas em comum. Em uma dessas visitas, ela me surpreendeu com uma confissão. Sabe, Pat, ela disse enquanto caminhávamos na praia, você me inspirou a fazer mudanças na minha própria vida. Percebi que também estava vivendo no automático, aceitando menos do que mereço. Olhei para minha amiga, que tinha sido meu pilar durante os momentos mais difíceis, e senti uma onda de gratidão e afeto. Às vezes precisamos ver alguém, quebrando padrões para perceber que também podemos quebrar os nossos, respondi. O sol começava a se pôr, pintando o céu de rosa e laranja. Paramos para observar o espetáculo, deixando a brisa do mar bagunçar nossos cabelos. O que você diria para a Patrícia de um ano atrás? Márcia perguntou, depois de um momento de silêncio. Pensei por um instante, deixando as memórias daquele período difícil fluírem por minha mente. Diria que a dor passa, que o medo de ficar sozinha é menor que a dor de viver uma mentira, que há uma força dentro de nós, que só descobrimos quando somos empurradas para o limite. Fiz uma pausa, observando uma gaivota planar sobre as ondas. Mas, principalmente, diria que o amor verdadeiro começa com a gente mesma. Todo o resto é consequência. Naquela noite, voltei para casa e escrevi o último capítulo do meu livro. Não era um final feliz no sentido tradicional. Não havia um novo amor, nem uma resolução mágica para todas as feridas. Era um final verdadeiro. Uma mulher que aprendeu a se amar, que descobriu sua própria voz, que encontrou força na vulnerabilidade. Olhei para a tela do computador, para as palavras que tinha acabado de escrever, e sorri. A Patrícia que começou essa história não existe mais. Em seu lugar, havia uma mulher mais forte, mais sábia, mais verdadeira. Lá fora, o mar continuava, seu movimento eterno de ondas, lembrando-me que a vida, como ele, está em constante mudança. E pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo dessa mudança. Estava pronta para o que viesse depois, fosse o que fosse. Porque agora eu sabia. A melhor história que podemos contar é aquela em que somos protagonistas de nossa própria vida. E a minha estava apenas começando. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes, que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.